Agora vamos falar um pouco das artes no país. A França é o destaque e o centro mundial das artes. Vamos tentar resumir, detalhando alguns pontos importantes sobre os principais movimentos artísticos que surgiram no país, em uma breve aula sobre história da arte. A Belle Époque, expressão francesa que significa bela época, foi um período que começou aproximadamente em 1871 e durou até a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Assim, foi um período de 43 anos em que a Europa se tornou referência na expansão e no desenvolvimento cultural, tecnológico e científico. Foi marcada por arte e cultura cosmopolita e um clima intelectual. É considerada uma era de ouro da beleza, inovação e paz entre os países europeus. Enquanto novas invenções tornavam a vida mais fácil em todos os níveis sociais, a cena cultural estava em efervescência. O cinema estava nascendo, assim como os cabarés, o cancan apareceram. A arte tomava novas formas com o impressionismo e a Art Nouveau, que significa nova arte. A Belle Époque foi representada por uma cultura urbana de divertimento incentivada pelo desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte, os quais aproximaram ainda mais as principais cidades do planeta. No clima do período, Paris passou a ser o centro da pintura e na metade do século XIX nasceu o grande movimento impressionismo. Seu principal representante é Monet, e sua obra chamada Impressão Nascer do Sol, de 1872, foi a obra que deu nome ao movimento. O impressionismo é um importante estilo da pintura que representou um marco na história da arte. A partir deste movimento se inicia de vez o período da arte moderna. Alguns historiadores colocam o início da arte moderna no romantismo, outros no realismo, mas no impressionismo não há mais dúvidas. Começa a arte moderna. Pois os impressionistas romperam de vez com as regras da academia e trazem muitas inovações. É o movimento-chave para toda a arte que vem depois. O impressionismo é caracterizado pela ausência de linhas e contornos e pela valorização das pinceladas rápidas, grossas e marcadas. Os impressionistas querem mostrar o que o artista estava vendo enquanto estava pintando aquela tela. Eles colocam suas impressões ao ver uma paisagem e o efeito da luz do sol sobre aquela cena. Então, os olhos, a luz do sol, se tornam grandes instrumentos para a obra. Pode-se dizer que o impressionismo é uma arte ligada à ciência. Isso porque está muito ligado ao avanço da ótica. Na ótica se estuda e se estudava, o contraste das cores, a visão do olho, o efeito da luz nas imagens. Os artistas impressionistas tinham conhecimento de ótica e usaram isso como inspiração. Então, eles faziam borrões para representar a percepção dos olhos em relação à luz, à sombra, o que está perto, o que está longe, ou seja, como o olho vê. A fotografia também causou impacto no estilo impressionista. Com o surgimento da fotografia, na década de 1820, a arte não precisava mais representar o real, aquele traço certinho, perfeito, lisinho, e isso ficaria por conta das fotografias. Então, o impressionismo veio como uma inovação, uma ruptura total com as exigências da academia. As regras da academia eram consideradas pelos impressionistas como artificiais. No impressionismo, os artistas se libertam e cada vez mais vão fazer obras que as pessoas comuns não vão entender. As imagens, se olhadas de perto, não dá para ver exatamente o que é. Priorizava-se a visão do todo em detrimento aos detalhes. As obras de Monet se tornaram quase abstratas. Monet pinta no século XIX, onde a industrialização estava literalmente a todo vapor, as viagens de trem estavam sendo amplamente utilizadas e cada vez surgiam mais estações de trem. É quando Monet faz uma de suas mais conhecidas obras, pintando uma dessas estações. Os impressionistas pintavam ao ar livre, paisagens, cenas do dia a dia, de suas famílias, o que eles viam no cotidiano.
pintam a representação das impressões óticas da luz, das cores e sombras. Inicialmente, as obras foram pouco apreciadas pela crítica e não compreendidas pelo público, mas com o tempo passou a ser cada vez mais valorizada e abriu caminho para a arte que virá depois. O movimento foi mais expressivo na pintura, mas na escultura teve um artista que se aproximou bastante do impressionismo, que foi Auguste Rodin. Falamos mais dele no e-book dos Museus de Paris. Após o impressionismo, surge em Paris o movimento pós-impressionista e também um outro chamado neo-impressionista. Os dois movimentos estão muito ligados ao impressionismo, são influenciados por ele, mas têm suas particularidades e acabaram seguindo seus próprios caminhos. O pós-impressionismo começa a se desenvolver em meados da década de 1880. Alguns artistas pós-impressionistas usavam cores vibrantes e expressavam seu mundo interior e emoções em suas obras. Entretanto, não se trata de um movimento homogêneo, pois alguns artistas eram muito solitários e autodidatas. Assim, acabaram desenvolvendo um estilo próprio. Cada um tinha um estilo pessoal de pintar. Vincent van Gogh é nosso artista preferido por aqui. Nasceu na Holanda em 1853, é uma das figuras centrais do pós-impressionismo. É lembrado como um homem que tinha problemas mentais, talvez uma bipolaridade. Mas hoje estudos dizem que seus maiores problemas vinham do álcool. Bebia vinho e outras bebidas mais fortes, como o absinto, que chegou até a retratar em uma de suas obras chamada Mesa de Café com Absinto. O fato é que tinha surtos e chegou a ser internado. A depressão certamente lhe afetava. Ele era muito triste e solitário. Morreu cedo, aos 37 anos, com um tiro no estômago. A história mais aceita é que foi suicídio, mas há teorias que dizem que atiraram nele. Enfim, a vida e personalidade do artista é um mistério e desperta curiosidade até hoje. Ele teve uma carreira curta, menos de 10 anos, mas produziu intensamente, quase um quadro por dia, deixando um legado de cerca de 900 pinturas. Van Gogh era autodidata. Ele não teve um aprendizado formal em arte, ele não frequentou uma escola de arte. Ele dizia que nasceu pintor. Ele desejava que sua pintura servisse para emocionar as pessoas. Na época, suas pinturas eram rejeitadas e consideradas feias. Ele não conseguia vender e foi muito pobre, sendo sustentado pelo irmão. Chegou a dizer: Deus me fez pintor na época errada. Sou pintor de pessoas que ainda não nasceram, apostando que suas obras fariam sucesso anos mais tarde, e que as pessoas de sua época não compreendiam. De fato, em vida, não conseguiu nenhum prestígio. Vendeu uma ou no máximo 2 pinturas. Mas anos depois de sua morte, seu nome se tornou consagrado e suas obras estão espalhadas pelo mundo todo com valores inestimáveis. Sua primeira fase é caracterizada por uma pintura escura, característica da tradição do norte da pintura holandesa. Mais tarde, ele se muda para Paris, onde conhece os impressionistas, e transforma a forma como pinta, que se torna muito colorida. A partir daí, ele usa a cor para expressar seus sentimentos. Sua pintura traduz sua inquietude através de pinceladas muito expressivas. Gostava de pintar rápido e aplicava muita tinta na tela. Aí ele vai morar no sul da França, onde vai ser então a maior parte de sua produção. Van Gogh e Gauguin, um outro grande pintor da época, eram amigos, mas em algum momento eles se desentenderam. A partir disso, Van Gogh corta sua própria orelha. É aquela conhecida história que diz que ele mesmo, em um surto, se mutilou, mas existe uma teoria que não foi ele, que foi Gauguin que cortou. Enfim, há muitas hipóteses sobre o que de fato aconteceu, mas o mais aceito mesmo é que ele cortou a própria orelha. Esse é o quadro em que Van Gogh aparece com a orelha enfaixada. E esse é um dos quadros mais famosos do mundo, A Noite Estrelada, que está no Museu de Arte Moderna de Nova York. Ele foi pintado logo após o episódio da orelha, em que o artista foi internado em um hospício, e essa paisagem era a vista da janela do quarto. Suas obras incluem paisagens, retratos e autorretratos, natureza morta, temas sociais. Existem várias pinturas dessas dos girassóis espalhadas, a maioria estão no Japão.
e é possível ver algumas de suas obras no Brasil. 4 de suas pinturas estão no MASP, no Museu de Arte de São Paulo. Van Gogh tinha uma hipersensibilidade e transformou o mundo que o cercava em obras-primas, pintando ininterruptamente telas ricas em detalhes. Aliás, sua própria vida pode ser considerada uma verdadeira obra de arte. Além de passar a maior parte do tempo pintando e desenhando tudo, escrevia cartas quase todos os dias para o seu irmão, completando a atmosfera artística de sua imagem. Tais cartas estão no livro Cartas a Theo. O material, como tudo que engloba a vida do gênio, é emocionante e revelador. Seu irmão Theo veio a falecer 6 meses depois que Vincent van Gogh morreu. Existem muitos livros e muitos filmes sobre sua curiosa vida. Indicamos 2 filmes, No Portal da Eternidade e Com o Amor Van Gogh. Esse último é lindíssimo e emocionante. Temos, claro, as resenhas no PDF. E tem um outro também no PDF sobre a relação tão amorosa dos irmãos Van Gogh. A cada novo quadro, ele pintava uma estrela brilhante. Mas todas essas estrelas estavam cercadas por uma solidão incompreensível e vazia. E não podemos deixar de falar da maravilhosa exposição imersiva de Van Gogh lançada em 2019. As pinturas são projetadas por todo o ambiente, dando a impressão do visitante estar entrando nas obras. O propósito é justamente introduzir os admiradores de Van Gogh em seu universo artístico. Para compor a experiência, a exibição acompanha uma trilha sonora temática, tornando-a ainda mais emocionante. Vamos ver um pedacinho. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget. Essa é a música Vincent, que Don McLean fez para homenagear o artista. É linda demais. A silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you try to say to me, how you suffered for your sanity, how you try to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they'll never will. Starry, starry night. Starry, starry night. Starry, starry night. Para nossa alegria, essa exposição também é apresentada no Brasil. E recentemente foi lançada uma exposição como essa com as pinturas de Monet. E tem também esse tipo de exposição imersiva de vários outros artistas. É bem legal, vale muito a pena. Paul Gauguin, nascido em 1848, francês, nascido em Paris, foi outro grande nome da fase pós-impressionista. Foi, por muito tempo, amigo de Van Gogh e era, assim como Van Gogh, um artista amador. Ele não tinha uma formação acadêmica em artes. Ele era praticamente autodidata. Ele era, na verdade, um corretor da bolsa que foi demitido. A partir disso, ele abandonou a carreira, abandonou a família e se inseriu na pintura. Gauguin buscava inspiração nas sociedades consideradas primitivas, como o sul da França, que era menos desenvolvido, e no Tahiti. Ele considerava tais sociedades com mais vitalidade e espiritualidade, e que o homem europeu moderno havia perdido isso devido ao excesso de conhecimento. Então ele viaja para lugares distantes para pintar. No Tahiti, ele aprende as técnicas artesanais locais dos nativos, e ele vai ainda mais longe, viajando pelas ilhas da Polinésia Francesa, retratando em suas obras as cores vivas e intensas, cores exuberantes dos locais tropicais que ele visita, representando a vivacidade das civilizações tidas como primitivas. A arte de Gauguin é uma arte que fala de sonho e êxtase. Não é baseada no real, e sim na mente pessoal do artista. Distante da realidade dos impressionistas,
na sua arte mostra seus sentimentos, o que é uma característica comum entre ele e seu amigo Van Gogh, a representação do interior sentimental que a gente não via nos impressionistas. Paul Cézanne, nascido em 1839, outro grande pintor pós-impressionista, que já diferente de Van Gogh e Gauguin, teve uma formação, uma educação formal artística, tendo estudado pintura em Paris. Então ele era um pouco diferente. Ele não tinha essa característica de expressar os sentimentos, mas ele queria representar algo mais estruturado, mais sólido, podemos dizer. Para Cézanne, nas obras impressionistas, faltava solidez, faltava algo mais estruturado. Então, ele guarda alguma coisa dos impressionistas, mas busca uma solidez, uma clareza na composição, como havia nas pinturas do passado. É importante para ele a presença física dos objetos, e ele se baseia nas formas geométricas. Mas ele se desprende da perspectiva. Os objetos são representados sob pontos de vista diferentes, o que inspira os cubistas, que é um movimento que vai vir depois, que são artistas que vão levar essa questão da distorção da perspectiva ainda mais longe. Aqui mais duas obras de Cézanne. Ele foi um artista, assim como os outros do pós-impressionismo, bastante solitário. O chamado neoimpressionismo ocorreu no mesmo momento do pós-impressionismo, e por isso, às vezes, são colocados juntos no mesmo grupo, outras vezes são separados em grupos diferentes. O neoimpressionismo se iniciou com a obra Tarde de Domingo na Ilha da Grande Jatte, de Georges Seurat. O neoimpressionismo, como o nome diz, também foi influenciado pelo impressionismo, mas possuem algumas diferenças. É um movimento mais coeso, uma vez que seguem uma mesma linha. Enquanto os pós-impressionistas se distanciaram da pintura do naturalismo para mostrar as emoções, a espiritualidade, os sentimentos, os neoimpressionistas são muito mais baseados na natureza como os impressionistas e representam o que eles estão vendo, porém de uma forma diferente. Na obra que deu início, Tarde de Domingo na Ilha da Grande Jatte, Georges Seurat inovou ao representar a natureza de uma forma um pouco diferente. Ele faz a imagem feita de pequenos pontinhos ou tracinhos de cores complementares, justapostas, para criar as formas, que é uma técnica chamada de pontilhismo. Essa técnica influenciou muitos artistas que pintaram com o pontilhismo, até mesmo Van Gogh, antes de desenvolver seu estilo, pintou como Georges Seurat. O neoimpressionismo vai ter também uma influência importante para os movimentos que virão depois, como o fauvismo. Temas comuns retratados no neoimpressionismo são paisagens e a vida urbana moderna. No final do século XIX surge o Art Nouveau, que foi um estilo muito importante principalmente na arquitetura e decoração de interiores. O Art Nouveau vai de 1890 até 1910, 1915 mais ou menos, quando aí sai de moda. Vai estar presente em toda a Europa e Estados Unidos, que também teve grande importância nesse estilo. O Art Nouveau foi aplicado principalmente em vitrais, arquitetura, belas artes, moda, joias, ilustrações e decorações. Tinha-se uma vontade de renovação na decoração, propor uma arte nova. Então é um estilo que vai propor uma arte nova que traz muito poucos elementos do passado. Traz pouco historicismo. Historicismo são as referências antigas. O Art Nouveau libertou o arquiteto desse historicismo, que acaba tendo pouca importância. Ainda existem influências, claro, mas não tanto como em outros estilos. No Art Nouveau se prioriza a criatividade. O final do século XIX é o período da Belle Époque, em que a industrialização, como já vimos, caminha a passos largos. Os artistas, então, buscam aliar essa produção industrial, a produção em massa, ao artesanal. Novas tecnologias, novos materiais estão disponíveis, como o ferro fundido e o aço. O ferro aparente toma formas de decoração,
com formatos lembrando o fantasioso, o fantástico. Muita assimetria, muitas formas orgânicas, formas que parecem caules, formas que trazem um ar imaginário, quase fantástico. Não é aquela arte concreta, reta, racional. Vai ser um estilo realmente novo, realmente uma renovação. Na pintura, queremos destacar Gustav Klimt, austríaco, é um artista do movimento chamado Simbolismo e que teve também grande presença no Art Nouveau. Ele traz essas formas femininas características do simbolismo e usa referências também da Idade Média. Na fase dourada, ele usou folha de ouro e se inspirou nos mosaicos bizantinos de Ravenna. Uma das poucas viagens que ele fez na vida foi até Ravenna, na Itália, e ele ficou muito impactado e colocou o que viu no seu trabalho. Ele inicialmente foi um artista acadêmico, mas depois ele parte para as vanguardas, a partir de 1890, e daí ele vai criar as obras mais interessantes dele, entre o simbolismo e o Art Nouveau. Nessa fase dourada, ele usa muito a folha de ouro e a influência da Idade Média. Ele tem todas essas linhas fluidas, curvas e sinuosas, usa elementos decorativos inspirados na natureza, algumas vezes beirando o fantástico, trata muito de temas eróticos, de mulheres. Seu quadro, O Beijo, está entre os mais famosos do mundo. A pintura combina design da arte japonesa e inspiração em mosaicos bizantinos. Foi pintado na época do simbolismo. E ele é um artista que faz uma mistura, uma arte muito única, um estilo muito eclético. No ano de 1918, terminada a Primeira Guerra Mundial, Paris foi a cidade mais efervescente da época. Na Paris dos anos 20, conviveram os mais importantes artistas e nomes da literatura do século XX. Fitzgerald, Hemingway e tantos outros. Esses artistas adotaram o bairro de Montparnasse como refúgio boêmio e formaram um grupo que marcou a história cultural. Um livro muito bom que indicamos muito a leitura, que recria essa época mostrando a cidade e os personagens que fizeram parte dessa história, é o livro Os Exilados de Montparnasse, de Jean-Paul Caracalla. Vale muitíssimo a leitura para quem quer aprender mais. E um filme que mostra essa deliciosa época que quase todo mundo conhece é Meia-Noite em Paris. A sociedade daquela época tinha um profundo desejo por mudanças totais e radicais, de ruptura com tudo que estava engessado dentro de uma forma antiga de se viver e pensar. Foram anos inebriantes, criativos e tumultuosos. Deu-se uma maior liberdade na cultura e nos costumes. Foi nos anos 20 que as mulheres começaram, enfim, a alcançar alguns direitos quanto à igualdade de gênero e de oportunidades, mas ainda longe de lhes ser possível se afirmarem. Foi criado o estilo melindrosa para se referir ao novo estilo de vida das mulheres jovens, que usavam saias curtas, aboliram o espartilho, cortavam seus cabelos curtos, fumavam e dançavam provocativamente, desacatando a tradicional conduta feminina da época. O cinema tornou-se o lazer de multidões. Os filmes eram mudos. Os gêneros mais comuns do cinema mudo eram as comédias, que procuravam expressar o movimento rápido, ainda que a câmera não se movesse tanto quanto os personagens. E os teatros filmados. A projeção era acompanhada de música ao vivo. Por isso, toda a sala de cinema tinha espaço para uma pequena orquestra ou um piano. No final da década, o filme O Cantor de Jazz, de 1927, iniciou o surgimento do filme falado, mas ainda levaria um tempo para o cinema sonoro se popularizar e as salas de exibição continuaram mantendo um pianista para tocar durante a projeção dos filmes. Nesse período também, início do século XX, surgiram vários movimentos artísticos que receberam o nome de vanguarda europeia. Então foram movimentos que surgiram por toda a Europa, são eles: o futurismo, que começou na Itália, o surrealismo, que teve seu maior representante Salvador Dalí, o cubismo, com Pablo Picasso, que iremos ver no módulo da Espanha, o expressionismo, que já vimos na Alemanha, e o dadaísmo, que surgiu na Suíça. Vamos ver melhor esses movimentos no decorrer dos outros módulos. É importante saber que os artistas desses movimentos
romperam com as tradições, fazendo diversas experimentações com materiais e técnicas diversas, abrindo caminho para a arte contemporânea. Grande parte desses artistas fizeram de Paris sua cidade de morada e regiões da França como fonte de inspiração.